Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para mais uma boa conversa aqui. Olha, estou recebendo o advogado e conselheiro da OAB, Eric Venâncio, e o tema agora é o impeachment, esse assunto tão falado em todo o país, que nós vamos procurar abordá-lo de forma que o telespectador possa entender um pouco mais do que é esse instrumento jurídico constitucional que pode impedir um presidente da República de continuar no cargo. Boa noite, doutor Eric. Boa noite. Em linhas gerais, o que é o impeachment? Olha, o impeachment é um processo político-administrativo, um processo político-jurídico que tem previsão constitucional e que se o presidente da República, no caso hoje a presidente da República, incorrer numa daquelas hipóteses que estão descritas na Constituição Federal, especificamente no artigo 85 da Constituição Federal, isso pode ensejar o seu impedimento para o desempenho de suas funções. Quais são as hipóteses que podem incorrer no impeachment? Existem várias hipóteses que são de previsão constitucional, né? Nós temos a hipótese de improbidade administrativa, hipótese de crime contra as finanças públicas. E, no caso, hoje, o que tem se comentado atualmente, né, essa hipótese que é a ofensa à lei orçamentária, que é o que a presidente Dilma está respondendo nesse momento e tem contra si esse processo iniciado no âmbito da Câmara dos Deputados. O senhor é relator de um pedido de impeachment ou de um pedido de apreciação de impeachment lá no Conselho Federal da OAB. Quer dizer, a OAB até hoje não se posicionou oficialmente se é contra ou se é a favor. E esse processo lá na OAB é justamente para definir a posição oficial da instituição. E como é que está esse trabalho de se reunir com o Conselho para decidir isso? Certo. O Conselho Federal da OAB, como você sabe, a OAB, o Conselho Federal da OAB, teve um papel preponderante quando do impeachment do ex-presidente Fernando Collor. A OAB foi a subscritora do pedido que levou ao impedimento inicialmente e posteriormente à renúncia, mas com prosseguimento do processo contra o ex-presidente Fernando Collor. E ciente dessa responsabilidade e da força da sua voz, a OAB instaurou uma comissão composta por 5 juristas, um de cada região do Brasil, que fizeram uma avaliação a respeito dos fundamentos do pedido de impeachment, que à época versava apenas em relação ao acórdão do Tribunal de Contas que rejeitou as contas de 2014 da Presidência da República. No âmbito dessa comissão, houve uma votação, essa votação por 3-2, na comissão especial, se decidiu que não haveria o cumprimento dos requisitos para um processo de impedimento constitucional. Todavia, posteriormente eu fui nomeado relator para o plenário do Conselho Federal para avaliar esse parecer dessa comissão. Todavia, quando da apreciação desse relatório, houve o recebimento do pedido de impeachment. E o plenário do Conselho Federal, no dia 1º último, entendeu que nós deveríamos ampliar o escopo de análise para todos os fatos que estavam sendo ventilados em relação ao presidente da República. Então, hoje, nós estamos avaliando as ofensas à lei orçamentária referentes ao ano de 2015, nós estamos avaliando eventual envolvimento pessoal da presidente da República ou da sua campanha durante as eleições de 2014 com a Operação Lava Jato, e por isso nós já pedimos ao TSE cópia das ações que lá tramitam, que estão questionando a legitimidade do mandato obtido nas urnas, e também já oficiamos à Câmara dos Deputados para que possamos fazer uma avaliação desse pedido específico que foi determinado o processamento pelo presidente da Câmara dos Deputados. E o senhor, como relator do Conselho Federal para apreciação desse impeachment, vai ter que se contrapor a juristas renomados que ou estão a favor ou estão contra o impeachment. Como é que o senhor vê esse desafio? Isso é uma missão inglória, né? Mas nós temos que desempenhá-la dentro daquilo que cabe à Ordem dos Advogados do Brasil. Como eu te disse, o processo de impeachment é um processo político-jurídico, né? Não nos cabe fazer a avaliação política, não nos cabe fazer a avaliação de um cenário político ou de circunstâncias políticas que podem levar
ao impedimento da presidente. Então o senhor concorda que tem um componente meramente político? Mas é óbvio, o processo de impeachment deve ter esse componente político. Porque o que a questão está colocada da seguinte maneira. Pode não se ter um ilícito grave da presidente para que ela seja impedida. Mas, ao mesmo tempo, a situação econômica, social do país está se deteriorando. Então, é um dilema para quem vai decidir. Certo. O nosso grande problema, na avaliação dessa questão de impeachment, afastadas as paixões políticas, as paixões ideológicas, é a configuração específica de um ambiente político aliada a uma circunstância jurídica. Sim. Ou seja, não adianta haver simplesmente essa comoção política, essa movimentação política, sem que haja fundamentadamente uma ofensa à Constituição. Nós temos que ter o crime de responsabilidade da presidente. Há que se haver a configuração e a comprovação desse delito para que se faça o afastamento. Crime de responsabilidade esse, aliás, que há uma certa contradição nessa nomenclatura, porque na realidade ela trata de infrações político-administrativas, elas não são crimes dentro não é da ótica do Código Penal, né? Exatamente. Pois bem, então, nesse sentido, nessa perspectiva que eu coloquei, se defende a Constituição, se defende a permanência da presidência e se espera 3 anos para uma nova eleição. Como vai estar o país daqui a 3 anos com ela plenamente justificada de tudo que já fez? Como eu estou te falando, há uma grande discussão a respeito dessa questão política dentro desse processo de impeachment, o que é natural. Todavia, nós não podemos admitir um afastamento de um presidente da República, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, em relação simplesmente a um componente político. Nós temos que demonstrar juridicamente que há o ambiente legal para isso. A OAB, inclusive, tem defendido há muito tempo já, e agora nós vamos reforçar essa luta, pela implantação do recall. O que é o recall? É a revogação do mandato popular. Aí sim você tem um argumento, um fundamento exclusivamente político. Sim. Você submete a população à revogação daquele mandato, não por uma ofensa a um bem jurídico específico, mas sim pela ofensa à confiança que a população depositou no mandatário, que é o que está acontecendo, e a população decide se revoga ou não esse mandato. A OAB está renovando as suas forças, o Conselho Federal vai voltar ao Congresso Nacional com essa proposta, que já temos lá há mais de 10 anos, para que ela seja efetivamente implantada, porque é num momento de crise como esse que nós vemos a necessidade de se ter um instrumento constitucional como o recall. Porque em não tendo, nós recorremos ao impeachment. E aí nós temos que comprovar todos aqueles requisitos para que seja aplicada a medida de impedimento. Porque hoje é uma questão que a gente percebe como analista, o Executivo tem uma presidente que não governa. O Legislativo, com raras exceções, está fazendo uma chantagem. E o Judiciário tenta dar a sua contribuição ao país, mas às vezes tem que cumprir a função de legislar, que não é a função constitucional. Como é que o senhor vê essa crise institucional? Olha, na realidade, eu acho que em si não há crise institucional. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que a nossa democracia está sendo testada e que está saindo muito bem. Porque com tudo isso que nós temos visto todos os dias, as instituições estão se funcionando. Né? Você vê que o sistema de freios e contrapesos que foi previsto na Constituição ativo, né? Está bem ativo. Recentemente nós tivemos uma decisão na Constituição da Comissão de Impeachment, onde houve uma votação de uma chapa. Parece-me não, a oposição ao governo federal conseguiu compor com alguns nomes, o STF... e aí veio uma medida liminar suspendendo todo o processo de impeachment. Na realidade, não houve anulação ainda dessa decisão específica, dessa deliberação específica do Congresso, mas houve uma suspensão para que o STF possa apreciar o rito a ser seguido. Qual é a dificuldade disso? A dificuldade é que o impeachment ele é processado com fundamento legal numa lei de 1950. Então, fazer a compatibilização dessa lei com o arcabouço constitucional que nós temos hoje é algo um tanto quanto difícil e que só é feito em momentos de crise. Deveria ter sido feito anteriormente, mas é o que o Supremo Tribunal vai tentar fazer agora na sessão da quarta-feira que vem, dia 16. Ele vai tentar definir os procedimentos, o que vale e o que não vale ainda nessa lei, para que esse pedido de impeachment possa
ser processado de uma forma mais tranquila, se é que se pode falar de tranquilidade num ambiente como esse. Analisando do ponto de vista político, há um discurso de defesa da presidente em que se fala que o impeachment é golpe. Qual a visão jurídica disso? Olha, isso eu falo, falando pela instituição, não por mim, isso a OAB já rechaçou veementemente. Impeachment não é golpe. Impeachment é um processo jurídico-político previsto na Constituição, instaurado contra todos os presidentes constitucionais desde 1988. Então, se nós estamos tendo tentativa de golpe agora, nós tivemos tentativa de golpe contra o presidente José Sarney, nós tivemos tentativa de golpe contra o presidente Itamar Franco, nós tivemos tentativa de golpe contra o presidente Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos tentativa de golpe contra o presidente Lula e estamos tendo agora contra o presidente Dilma Rousseff. Na realidade, o que se há é que o recebimento desse processo de impeachment, a aceitação da denúncia, é que é o juízo de valor. Agora, propor essa medida, nós não podemos considerar isso como golpe. E no caso do Conselho Federal, tem prazo para se manifestar oficialmente? Nós estamos correndo contra o tempo, porque nós dependemos de documentos que estão em poder de outras instâncias, como eu já disse, do Tribunal Superior Eleitoral, da Câmara dos Deputados. Há um pedido de informações também ao Procurador-Geral da República, mas assim que nós recebermos toda essa documentação, a nossa pretensão é fazer uma análise o mais rápido possível e convocar uma sessão extraordinária que já está autorizada pelo Pleno do Conselho Federal para que possamos apreciar essa questão, decidindo se a OAB entende que há ambiente legal, ambiente jurídico para o processamento e para o prosseguimento do processo de impeachment, ou, caso contrário, dizendo que não. Eu acho que essa é a resposta que a sociedade espera da Ordem dos Advogados do Brasil. Existem hoje manifestações individuais de juristas, tanto a favor quanto contra, inclusive juristas renomados. Há uma convocação maciça, né, da assessoria da presidência desses juristas que são alinhados com o governo para fazer a defesa dela, mas tudo isso vai tomar um rumo quando a OAB se manifestar, né? Eu creio que sim. A voz da OAB é uma voz muito poderosa institucionalmente. Não é por isso que o Conselho Federal da OAB está se cercando de todas as cautelas, está buscando uma manifestação estritamente jurídica, uma manifestação ponderada e equilibrada que possa ajudar o Brasil. Né? Nós não queremos tensionar mais o que já está conflagrado. Nós queremos ajudar o Brasil a sair dessa crise institucional que se encontra. Pelo fato do presidente da Câmara estar na situação jurídica que está, né, investigado, comprometido, evidentemente, isso de algum modo desqualifica o impeachment? Olha, na realidade, isso é uma situação política extremamente desconfortável, né? Mas o fato é que a Constituição atribui ao presidente da Câmara, e não à pessoa de Eduardo Cunha, no caso, que ocupa hoje a presidência, o poder de dar processamento, a competência legal de dar processamento ao impeachment. Então, na nossa ótica, quem fez o recebimento do impeachment, claro que os motivos são inconfessáveis, né, aparentemente, pelo menos alguns deles, mas quem fez o recebimento desse pedido de impeachment foi o presidente da Câmara dos Deputados, foi o presidente da instituição, foi a representação, não a pessoa individualmente. No caso de impedimento da presidente, quem deveria assumir seria o vice. E já existe aí um movimento tentando se comprometer o vice, né, com envolvimento na Lava Jato, né, comentários a esse respeito, suspeitas. E aí estaria também impedido de assumir? Na realidade, o que há, pelo menos até onde eu saiba, é uma acusação de que o vice-presidente da República também teria assinado decretos que seriam proibidos do ponto de vista da lei orçamentária. Teria assinado decretos aí da ordem de 67 bilhões de reais. Isso será avaliado também quando do voto do Conselho Federal. E o Conselho Federal deliberará, pelo menos nós levaremos essa sugestão para que o Conselho Federal delibere, tanto em relação ao presidente da República, tanto quanto em relação ao vice-presidente, se houver elementos para isso. Eu conversei aqui com o doutor Eric Venâncio, advogado, conselheiro federal da OAB e atualmente relator de um pedido de avaliação do impeachment que está correndo no âmbito da OAB, quando ela deve se manifestar contra ou a favor desse processo, justamente como resultado da relatoria do doutor Eric
Portanto, doutor Eric, boa sorte na sua missão. Muito E eu obrigado. acho que a sociedade aguarda ansiosa esse posicionamento da Com OAB. certeza, daremos essa resposta dentro do mais breve tempo possível. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta aqui no Gazeta Entrevista. Continue com a gente.